bem com vocês? Professor Fernando aqui na área. E hoje, ao som dessa música do Globo Rural, vamos falar deles, é claro! Principais produtos da agropecuária brasileira. E para você que quer seguir juntinho comigo, apostila 4B, aula 15, página 25. Curte o som! É isso aí, rapaziada. Então vamos lá, vamos falar, continuando aqui, né, claro, nossos estudos sobre a agricultura brasileira. Vamos falar hoje sobre os principais produtos da agricultura brasileira. O que o Brasil se destaca? Nós sabemos que os produtos primários brasileiros, eles são muito importantes para a economia brasileira e também muito expressivos para o planeta, porque o Brasil é um grande produtor rural. O campo brasileiro, em vários aspectos, ele se destaca e muito em produtividade, em rendimento, enfim, né? Ele é muito importante para o Brasil e para o mundo. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre os principais produtos do Brasil, uma aula bem simples, uma aula bem leve sobre isso, mas é claro, não menos importante para os vestibulares, porque é interessante saber sobre o que o Brasil produz e quais esses destaques para o Brasil e para o mundo. Bem, aqui então nós temos as principais atividades agrícolas em valor agregado. O valor da produção brasileira foi de 343,5 bilhões. Olha só esse número, gente. É boa parte do PIB brasileiro. O Brasil tem em torno aí, né, de 2 trilhões. É uma parte considerável do PIB brasileiro. Então, aqui nós temos alguns destaques, que nós vamos falar de alguns deles. A soja, obviamente, né? 37% desse montante, o Brasil é um dos principais, é o principal produtor de soja do mundo. Cana-de-açúcar também se destaca, milho, café, algodão, mandioca, laranja, arroz, banana, fumo, entre outros. Então nós vamos discutir um pouquinho sobre eles, vamos falar um pouco sobre esses produtos, começando por ela, é claro, né? A soja, esse produto tão valioso, tão importante, mas também tão controverso. Quando falamos de área de produção, a soja, ela domina. Mas também quando falamos de problemas ambientais, a soja também domina a abertura de novas fronteiras agrícolas justamente para a produção de soja. Mas nós vamos ter uma parte para falar só dos problemas agrícolas. Vamos falar aqui dos benefícios. Vamos lá, né? Então, o soja é o principal produto da agricultura brasileira. Produção superior a 90 milhões de toneladas, né? Então, é o segundo maior produtor mundial. Então, perceba que o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos, mas o Brasil ele tem uma importância muito grande. Para que serve a soja? Muitos perguntam. Para que produzir tanta soja, professor? Ninguém come soja. Pois é, eles são transformados em farelo. Esse farelo vai para a ração animal, vai para a produção de alguns alimentos e tudo mais, né? Algo importante aqui, né? Aonde que se produz soja no Brasil? Praticamente no Brasil todo, está sendo produzido soja devido à sua alta rentabilidade. Mas existem algumas regiões brasileiras que se destacam e são importantes para o entendimento, para a utilização dos vestibulares. Então, o soja, segundo a história do soja do Brasil, no início do século XX, se inicia no sul do Brasil e depois se espalha, né? A Revolução Verde do Brasil, em 1950, 1960, que começa a tomar proporções gigantescas no Brasil central. Nos últimos anos, em direção à Amazônia e também nesse acrônimo Matopiba. O que é isso, Matopiba? São as iniciais dos estados: Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia. Esses estados estão se diversificando, estão se destacando na produção de soja
brasileira. Então, pega esse nome, Matopiba ou Matitoba. Esse nome, né? Matitoba é estranho, né? Matitoba ou Matopiba. Então, se vocês se depararem com isso, lembre-se, Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia. E são várias as razões que estimularam a sojicultura no país, né? Quais são? O rendimento da soja, porque sempre tem uma boa venda, um bom mercado, um alto valor. As pesquisas da soja também tornaram ela um produto de fácil plantio, onde a rentabilidade é muito grande. Ó, guardinha, por isso. Então é o seguinte, a soja ela é o principal produto brasileiro, principalmente pelas pesquisas, pelo rendimento também. Então, soja, a cana-de-açúcar, isso daqui dispensa comentários, né? Porque a cana-de-açúcar ela está ligada à história brasileira. O primeiro grande cultivo brasileiro é de cana-de-açúcar, então a cana-de-açúcar está entrelaçada, está enraizada na história, na cultura brasileira. Então a construção do Brasil se deve ao fato da cana-de-açúcar também. Então, falando em cana-de-açúcar, vamos aos números. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar no mundo. Olha só. Desde aquela época se destacando, né? Era o maior, perdeu e hoje voltou a ser o maior do mundo. Sendo que os dois principais produtos são o etanol, todo mundo sabe, né? Que é o combustível para os carros movidos ao álcool, né? Combustível, o etanol, e o açúcar. O açúcar que também está ligado à história brasileira, né? Para que se plantava tanta cana-de-açúcar? Na época não tinha etanol, é claro, mas se produzia a cana-de-açúcar para extrair, né? E ter o produto final, açúcar, que era muito caro, muito valioso. E os principais estados produtores de cana-de-açúcar, onde se produz cana-de-açúcar, professor? Anota aí. São Paulo, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Paraná. Olha só o Paraná, na região norte paranaense, tem várias indústrias sucroalcooleiras. Esse é o nome, né, das fábricas que extraem, que fabricam açúcar, etc. Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, bacana, né? Falar do etanol brasileiro, falar do açúcar, falar do bagaço da cana também, que é aquilo que sobra quando se retira o caldo de cana. Já tomou caldo de cana na feirinha, né? Comer um pastel, caldo de cana, muito bom. Alguns têm medo, porque pode espremer um barbeiro ali no meio e pegar doenças de chagas, né? Não sei o quê. Eu gosto de cana-de-açúcar, não sei se eu tenho, não tenho, mas eu gosto muito. E dos produtos da cana-de-açúcar também é muito bom. Mas um destaque aqui também interessante a se fazer é do programa Pró-Álcool, Programa Brasileiro do Álcool. O que é isso? O Brasil foi pioneiro na produção de álcool combustível. Olha só que coisa bacana, né? O Brasil ele teve uma iniciativa muito grande e produz um etanol, um álcool de excelente qualidade. Pena que não é tão explorado, poderia ser muito mais valorizado, explorado, porque é um combustível de procedência limpa, que não polui, igual os combustíveis fósseis, né? Então é uma alternativa, uma energia alternativa, e o Brasil é campeão nisso, né? Produz muito. Isso nasceu lá em 1974, com o governo Geisel. Por quê? Nessa época aqui nós tivemos a chamada crise do petróleo mundial, nessa década de 70, né, onde aconteceram alguns problemas no Oriente Médio e o preço do petróleo disparou. Qual foi a solução encontrada pelo Brasil? O Brasil sempre destacando, né? Se não for na gambiarra também, mas aqui foi uma coisa muito interessante, que foi a produção do etanol. Então, desde aquela época, o Brasil se destacando na produção e é um dos poucos países que faz essa utilização, que faz esse produto de qualidade que poderia ser bem mais utilizado. Alguns são as discussões a respeito disso. O que mais se discute? Bem,
A cana-de-açúcar, para ser produzida, ela necessita de uma grande quantidade de espaço. Espaço esse que poderia ser utilizada para a produção de alimentos para a população, ao invés de combustível. Então, muito provavelmente vocês encontrarão algumas questões discutindo esse ponto. É bom porque é um combustível alternativo e é ruim porque ocupa o espaço de outros cultivos. E aí, quais são as suas discussões? Pensa aí que é interessante discutir sobre esse assunto. Outro produto que está enraizado na história brasileira é o café. O café também foi muito importante para o desenvolvimento de regiões, de cidades, de economias brasileiras. A base, né, da nossa industrialização foi o café. Os barões do café, a política do café com leite, né? Café Filho, que foi substituto de Getúlio Vargas, enfim. O café está ligado à história brasileira. E olha só que bacana, né? Então, o seu cultivo aqui no Brasil iniciou lá no século XVIII, lá no Rio de Janeiro, e a partir de meados do século XIX destacou-se no Vale do Paraíba. É interessante saber esses nomes, para quem for fazer vestibular ali na região sudeste. Café, Vale do Paraíba, que é um rio, vá lá no mapinha e veja onde fica isso, em direção ao estado de São Paulo, e posteriormente para o norte do Paraná. O Paraná, por um bom tempo, se destacou na produção de café, mas devido ao clima ser um pouco extremo, né? Nós temos épocas de geadas, isso acabou matando a produção de café. E então o Paraná, em algumas regiões, não se produz mais. Aqui na nossa região se produziu café há algum tempo, mas o clima não ajudou. Então, o café é muito importante. O Brasil, segundo dados de 2015, é o maior produtor de café do mundo. Quero café! E os maiores produtores nacionais? Aonde vêm as maiores produções de café? Minas Gerais, Espírito Santo. Por quê? Olha só, clima tropical de altitude, aquele que mais se adapta. Não é tão quente, né, o clima tropical de altitude, mas também não faz esse frio de gear, porque mata. E para quem não conhece, para quem nunca viu, está aqui uma planta de café, muito bonito, né? Antigamente se colhia tudo na mão, hoje já tem maquinário e a tecnologia chegando. Então, o café, ele está ligado com a história brasileira, ainda hoje gerando lucros para o Brasil. Então, falou, né? A gente já falou sobre industrialização brasileira, e o café está ligado com isso, né? A história do Brasil se passa pela cana-de-açúcar e pelo café. O Brasil é agroexportador, agroprodutor, então, muito importante. O algodão também é bacana, o Brasil se destaca, é o quinto maior produtor mundial, então é uma produtividade expressiva, e vem aumentando cada vez mais devido à utilização de maquinário. A colheita de algodão, ela tem uma história bastante interessante com a escravidão também, né, dos Estados Unidos principalmente, o blues, né, a história do blues, aquele estilo musical bacana. A lenda diz que surgiu com as plantações, com a colheita do algodão. Se você perguntar para o pessoal mais antigo, aí muitos vão falar que já fizeram isso, já colheram algodão, e não é nada fácil. Imaginem os senhores aí colher essas plantinhas bonitinhas, né, para se ver, mas se você colher, tinha que colher com a mão isso, e carregar os sacos nas costas. Então, era uma atividade, e é ainda, se for praticada manualmente, nada fácil. Então, o algodão também tem uma história bacana. Se você quiser se interessar por isso, procure na história do algodão, que você vai ver que tem histórias fantásticas. A história é linda, né, cara? Os principais estados produtores de algodão: Mato Grosso, Bahia e Goiás. Em seguida, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Então, essas ligações entre produtividade e localidade são importantes. O milho, esse produto fantástico, sensacional. Principalmente agora nessa época, né? Todo mundo plantando milho. Eu vejo uma galera postando no Instagram, no Facebook, comendo milho. E essa procedência desse milho muitas vezes é roubada. Galerinha, quem nunca roubou milho aqui, hein? Cuidado pro dono não ver, hein? Muita gente roubando milho aí, eu tô vendo isso.
E o milho é base alimentícia gigantesca. Milho é utilizado para tudo. Milho é fantástico. Eu gosto de milho. Quem não gosta de milho? Poxa, agora, né? Festa junina. Vamos fazer uma festinha junina em casa ali. Tudo. Milho é milho, né? Milho é milho. O que dizer do milho? É um elogio, né? Nossa, você é um milho. É sensacional. O Brasil é o terceiro produtor mundial de milho e utiliza 80% da produção para a produção de rações e óleo vegetal comestível. Óleo ali, você fritar um pastelzinho, óleo de milho. 3 estados que produz pra caramba: Mato Grosso, Paraná e Minas Gerais. E é bacana que o milho, ele pode ser produzido mais que uma vez, plantado mais que uma vez por ano. Então tem o milho e o milho safrinha, que eles dizem que é uma produção fora de época. E o milho, ele tendo ali uma temperatura bacana e água, ele nasce perfeitamente. Então o milho é fácil de plantar. O milho que teve a origem na América, o milho foi levado para a Europa, os antigos aqui, antes da descoberta, né? Antes de Cabral, dos descobridores aqui. O milho, ele era típico da região americana, que foi levado depois para a Europa. Então, a história do milho também é uma história muito legal. Na verdade, se você for pesquisar alguma coisa a respeito da história da alimentação, você vai perceber, né, que, por exemplo, o milho chega na Europa, mas não existia antes na Europa. Então, existe toda uma troca genética, biogenética, botânica de espécies. Isso é bacana, que tem a ver com essa movimentação do ser humano. A gente, na escola, estuda a questão mineral, né? Era aqui, roubaram ouro, roubaram não sei o quê. Mas só que muitas vezes a gente não percebe, não estuda que também houve essa troca de componentes vivos, animais que foram e voltaram, plantas. Então, bacana, né? Estudem aí, procurem que vocês vão entender bem melhor e é legal, bacana. Cai no vestibular isso? Nem tanto, é muito difícil, mas para o conhecimento do local é sensacional. Cítricos, aqui tudo que é cítrico, né? Limão, laranja, o Brasil é produtor de laranja, o principal produtor de laranja do mundo, suco de laranja, enfim. Maior produtor exportador de cítricos do mundo. Aqui o nosso clima é perfeito, né? Laranjinha, uma bergamota, pocã, né? Aquela fedidinha gostosa nessa época do ano. Destaque para a exportação do suco de laranja concentrado. O Brasil se destaca no suco. Os maiores produtores do Brasil: São Paulo, Sergipe, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Outra coisa que o Brasil se destaca: arroz. Olha só que coisa interessantíssima. Isso eu descobri hoje. O Brasil é um dos maiores produtores de arroz do planeta. Então, não é só país asiático, não. O Brasil também produz muito arroz. E uma das técnicas utilizadas para potencializar a produção de arroz, principalmente no sul, o sul do Brasil, olha só, Rio Grande do Sul e Santa Catarina se destacam, é esse tipo de produção aqui, cara, olha só. É a produção irrigada, não sei se vocês já viram pessoalmente uma produção de arroz, mas é assim, o arroz ele gosta, que existe o arroz seco também, mas assim ele fica melhor. Uma produção irrigada. Aí muitas vezes acontece essa mixagem, né, de produção, essas produções juntas, que aqui, como tem água, faz o quê? Vamos plantar peixe, né? Vamos criar peixe, né? Piscicultura junto com o arroz, essa juntagem, esse mix de culturas. Então o Brasil produz arroz pra caramba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso, é legal. O trigo, vocês acham que o Brasil é produtor de trigo? Não é, né? Então por quê? Porque o trigo, ele precisa de climas um pouco mais amenos. Esse clima tropical brasileiro, ele não é propício à produção de trigo. E por isso que o Brasil, ele não é autossuficiente em trigo.
apesar de ter terras disponíveis. O Brasil tem terra pra caramba, mas como não é ainda um produto com destaque brasileiro, vamos entre trigo e soja, é mais fácil plantar soja, né? Então, mas o Brasil não é autossuficiente em trigo. Então ele importa, ele é o maior importador de trigo do mundo. Importa muito trigo, aquele pãozinho seu, pode ser que ele venha, tenha matéria-prima vinda lá de longe, né? Estados Unidos, Canadá, Argentina. O Brasil compra muito trigo da Argentina. Uma vez eu li um artigo que é mais barato você comprar o trigo vindo da Argentina do que produzir o trigo em território brasileiro, devido, né, à falta ainda de técnicas adequadas. Então é mais fácil você comprar. Mas se produzisse aqui com todo um estudo, com certeza ao longo do tempo isso se tornaria mais viável. Mas por enquanto não é. Então o Brasil falou em trigo, não. Para você ver que nem tudo é possível de se cultivar em todos os lugares. Né? Por isso que existem as trocas comerciais. E outra questão que o Brasil também se destaca é na criação, é nos rebanhos, é no gado. Detalhe importante, quando você fala assim, eu vou comer carne de gado, costumeiramente nós dizemos que vamos comer carne de boi, de vaca, né, dos bovinos, mas gado é todo esse animal criado em cativeiro, em conjunto, para o fim do abate, para a gente comer. Então gado não é só boi, é tudo aquilo que pode ser comido e criado, né? Gado bovino, gado suíno, gado equino, às vezes é esquisito falar isso, mas existe. Então, nós podemos falar aqui de rebanho. Então, houve um censo agropecuário brasileiro, acontece também o censo da contagem do boi, do gado, né? Nas lives isso ficou bem claro, né? Mas do gado também é contado. E os rebanhos brasileiros se destacam muito. O Brasil produz e exporta muita carne, com destaque aqui para o gado, obviamente, né? O gado, desculpa, o gado é tudo, ó, eu também confundido aqui. O gado bovino, o suíno e o aviário, os galináceos. Então, observem aqui que o Brasil possui um grande número de rebanhos, né, de aves, de bovinos, suínos, ovinos, que são as ovelhas, codornas, caprinos, equinos, suínos e bubalinos, que são os búfalos. E aqui alguns dados os produtos da pecuária. Olha só, mas produz muito leite, aqui é tudo em bilhões, muito ovo. Aqui já o ovo de codorna, o ovo de codorna é em milhões. O mel de abelha, gostoso. Lã e bicho da seda. Então o Brasil também se destaca. Como eu disse, o campo brasileiro é sensacional. Nós temos uma alta produtividade, uma alta disponibilidade de terras. As terras brasileiras são muito férteis, então isso propicia, por não ter tantos desníveis também, nós temos muitas terras agricultáveis, mas é claro que daí existem os problemas, né? Como a má distribuição de terras, os latifúndios, os problemas, enfim, né? Que devem ser levados em consideração, falando em espanhol, ele deve ser levado em consideração, que será debate de umas próximas aulas que virão por aí. Belezinha? Então, para finalizar, aquele conselho do He-Man, né? He-Man, diga He-Man. Então hoje, na história de hoje, vimos aquele sonho de vencer na vida, só para mostrar para os colegas da quarta série que eles estavam errados em te escolher sempre por último na educação física. He-Man deseja uma boa sorte a todos, uma boa saúde e uma boa noite para vocês, meus queridos. Até a próxima aula. Deixa eu desligar aqui, né? Que eu estou usando um programinha legal. Acompanhe as aulas, acompanhe as atividades. Quinta-feira nós temos a nossa aula ao vivo.
para tirar dúvidas, para comentar sobre isso, e vocês terão também um questionário fantástico para resolver. Aquele abraço e até a próxima.